Começa agora a discutir a revogação de sigilos impostos por Jair Bolsonaro. O advogado paranaense Juliano José Breda, que integra a equipe, falou com o RIC Notícias Opinião. A primeira reunião dos membros da composição que analisa a área de transparência, integridade e controle foi realizada hoje cedo no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Entre as principais medidas debatidas pelos integrantes do grupo está a revogação de decretos do atual governo que decretam sigilo de informações do Poder Executivo. Um levantamento preliminar aponta pelo menos 65 dados classificados como sigilosos atualmente. E o papel da equipe que trata do assunto no governo de transição justamente será o de analisar quais decretos deverão ter as informações liberadas, baseados em conceitos da boa administração pública. O advogado paranaense Juliano Breda, que é o autor de diversos livros e é ex-presidente da OAB do Paraná, inclusive, é um dos membros desse grupo. Ele conversou com o RIC Notícias Opinião logo após a primeira reunião, que foi realizada em Brasília, e ressaltou o papel da transparência no novo governo e a possibilidade de revogação desses decretos. Vamos ouvir. A transição tem a função de coordenar, dentro dos mais diversos grupos de trabalho, o plano de governo que foi apresentado, que foi vencedor nas eleições, a partir do diagnóstico atual do governo federal. Nesse ponto, a transparência foi um dos temas mais destacados, pelo presidente Lula. Em todos os debates ele mencionou o resgate, a transparência absoluta da administração pública, e esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais pontos. Ele disse que o primeiro ato dele seria a revogação dos decretos de sigilo, que na nossa opinião são incompatíveis com o controle social que deve ser feito dos atos da administração pública. É dentro dessa concepção do plano de governo que o espírito e a dedicação do nosso grupo de trabalho serão desenvolvidos, entendeu? Olha, Juliano Breda também reforçou que a equipe de transparência, integridade e controle vai estar em contato constante com os órgãos que são responsáveis por fiscalizar a administração pública. Ficaram definidos ali no nosso grupo, especialmente os eixos de interlocução que nós teremos, os órgãos e as instituições que serão contactadas para o recolhimento das informações, dos dados preliminarmente, para pautar depois as análises propostas do nosso grupo. Então, vão ser estabelecidos diálogos com o próprio TCU, com a CGU, a AGU, Ministério Público, para recolher informações a respeito de procedimentos da administração pública relacionados ao tema da transparência, controle, integridade, para que a gente possa, a partir desses dados e informações, formular aí as pautas destinadas a indicar medidas, sugestões e atos de aperfeiçoamento dos sistemas de transparência e controle. E Juliano Breda destacou ainda a experiência de todos os integrantes da equipe. Além dele, outros paranaenses no grupo são o procurador aposentado e professor Manuel Caetano Ferreira Filho e o advogado Luiz Carlos Rocha. Vamos ouvir o que Breda falou sobre os seus colegas de trabalho nessa transição. Como são temas amplos, é necessário, imprescindível que tenha grupo, e no nosso tem isso, pessoas das mais variadas áreas, com concentração, dedicação específica a vários temas. Então, existem advogados públicos, advogados da União, pessoas oriundas do Ministério Público, gestores públicos. No nosso grupo está o próprio governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o doutor Eugênio Aragão, que foi subprocurador da República, advogados privados, advogados públicos, procurador da Fazenda. Então, assim, existe aí dentro de todas as pessoas indicadas, uma diversidade muito grande de atuação profissional e de competências para tentar cobrir todas as áreas de conhecimento relacionadas ao objeto do nosso grupo. A previsão é de que a segunda reunião do Grupo Temático de Transparência, Integridade e Controle seja realizada no dia 29 de novembro. O encontro de hoje cedo teve a participação de Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
É muito importante ressaltar nesse assunto aí do sigilo de 100 anos que essa é uma bandeira, né? Uma das bandeiras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ele iria criar ou iria revogar através de decreto alguns sigilos de 100 anos. Entre eles, por exemplo, estão, que Lula disse na campanha política, a carteira de vacinação de Bolsonaro, tem também aquela questão dos pastores que pediram propina no Ministério da Educação, a investigação do Pazuello, entre tantos outros assuntos, aquelas investigações de rachadinha que envolviam um dos filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro, também no Rio de Janeiro. Então tudo isso Lula colocou como campanha, colocou como bolsão de aposta durante a campanha eleitoral de que faria isso no primeiro dia de governo. Ele bradava, né, que no primeiro dia de governo ele colocaria um decreto que acabaria com isso. O sigilo de 100 anos, portanto, foi um mecanismo colocado, inclusive criado no governo Lula, sancionado por Dilma, na Lei de Acesso à Informação. Essa lei foi sancionada em 2011 e colocou algumas regras para que o presidente da República pudesse instituir um sigilo a informações que ele considerasse pessoal, que ferisse a intimidade e tudo mais. Aí a pergunta que fica é se o sigilo de 100 anos pode ser derrubado. Nem sempre. Segundo alguns juristas, o sigilo de 100 anos ele pode sim ser derrubado se a informação for de relevância ou se de alguma maneira ela tiver for necessária para algo que reflita no país. Então, nem todos esses sigilos impostos por Bolsonaro poderão ser derrubados e o Lula usou isso como ferramenta para se eleger, claro, nas eleições de outubro. Então, a gente vai ter que acompanhar esse grupo de trabalho, quais sigilos poderão ser derrubados pelo novo governo e outros que não. A gente vai continuar acompanhando essa história e você aqui na Jovem Pan News fica sempre muito bem informado. 4h16 agora. Eu vou chamar para nossa conversa do RIC Notícias Opinião a nossa âncora da Jovem Pan News Londrina, Raquel Rodrigues, que já está conectada comigo.